Hoje aqui no Marias Podcast estamos com um médico muito especial, ele é endocrinologista, Dr. Felipe Pedrinola, e ele vai nos falar tudo sobre a reposição hormonal, esse mito, se deve ou não se fazer, não é, doutor? Pois é, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Acho que esse papo é muito significativo, né? A gente falar sobre isso, porque realmente é um tema que se tem muitas dúvidas, tem muitos mitos, muitos preconceitos. Muitos, então, acho que a né? gente falar sobre isso talvez faça muito bem para todo mundo que estiver nos ouvindo. Exato, são muitas dúvidas, né? E principalmente aqui no nosso canal, né? Marias, voltado para as mulheres, né? A As gente mulheres que estão ali pensando nessa questão, 40 a mais, climatério. Conta para nós quais são os benefícios de uma reposição hormonal para quem está entrando nessa fase. Sabe que é interessante isso? Porque se a gente pensar historicamente, até de uma forma cruel, nós somos bichos, né? Sim. Então, na natureza, os animais eles vivem normalmente até a época reprodutiva. Depois morrem logo, que na verdade é a procriação. Essa é o que a natureza quer preservar, é a procriação das espécies, né? Sim. E então o ser humano, a mulher, no caso, vamos dizer, tinha uma expectativa de vida na década de 50 que era por volta de 50 a 51 anos, né, depois da guerra e tudo isso. E hoje é mais de 80 anos. Então, se a gente for pensar que a média da menopausa é 50 anos, então a gente pode ver que a menopausa, né, na história da mulher é meio recente, em termos da história. Sim, né? não tinha parado para falar a verdade. Então, hoje a gente pensa, puxa, a mulher vive mais do que 30 anos, em média, depois da menopausa. Então, imagina ficar com deficiência hormonal durante 30 anos. Porque o problema, como a gente vai falar hoje, não são só aqueles sintomas iniciais da menopausa, mas são sintomas também a médio e longo prazo, pela deficiência hormonal. Então, aqueles sintomas que a gente escuta mais falar, calores, né, insônia, pele seca, queda de libido, oscilação de humor, são essas queixas mais comuns que elas começam não só quando vem a menopausa, porque a gente chama de menopausa quando a mulher fica um ano sem menstruar. É só uma questão de nomenclatura, né? Tá. Então ficou um ano, 12 meses sem menstruar, a gente chama de menopausa. Isso geralmente no número 50 anos. Por volta de Mas 50. os primeiros sinais que preparam, isso é o climatério. Esse é o climatério. Isso pode começar a partir de quando? Pode começar 3, 4, 5, 7 anos antes da menopausa. Mas todas as mulheres, elas entram nesse período com sintomas ou não necessariamente? Não necessariamente. São todas, umas mais do que outras. E isso é muito individual. Mas o que a gente vê que é bastante frequente. Por isso que, normalmente, quando a mulher vai ao ginecologista, fala, você não tem filho, você está com 35 anos de idade, 36 anos de idade, aquilo que a gente estava até falando, né? Vai congelar, vai ter o filho. Olha, por que a Exato. gente fala isso? Porque a partir dos 35 anos de idade, vai começando a acontecer um negócio chamado envelhecimento ovariano. Né? Então, os ovários eles vão envelhecendo. Então, a qualidade dos óvulos também vai envelhecendo. E às vezes, se você faz exame de laboratório, parece que é tudo normal. Mas o que acontece é que a ciclicidade dos hormônios pode ir alterando já. E isso já que significa o envelhecimento. Já vai acontecendo esse envelhecimento ovariano. A qualidade. Você disse, não aparece necessariamente no exame, por quê? Porque comparado aos 20 anos. Mas ele ainda relativamente parece que está tudo bem. Porque o exame de sangue, ele é uma fotografia instantânea. Então eu pedi um exame para você, você foi lá no laboratório, fez, naquele dia, naquele momento, estava dando o nível do seu estrógeno, que a gente chama de estradiol, no exame, da progesterona, o LH, o FSH, a prolactina, a gente pede esses testosterona, são os esteroides sexuais que a gente pede no exame laboratorial, e pode vir normal, né? Mas, às vezes, a mulher começa a ter alguns sintomas, principalmente nesse período aí, 3, 4, 5 anos antes da menopausa, já com seus 40 e poucos anos de idade, pode começar a ter. Porque, apesar daquela fotografia do momento mostrar exames dentro dos valores normais do laboratório, já tem um pouco de alteração da pulsatividade dos hormônios do ovário. Já vai mudando. E é isso que é o período chamado de climatério ou perimenopausa, né? São sinônimos. Isso a partir dos 40.
Já 35. Pode, essa coisa da perimenopausa, do climatério, não tem um número fixo, mas em média, uns 5 anos antes já começa. Mas pode ser mais, pode ser 7, pode ser 10 anos antes. E já Existe pode também ser. o pré, né? Também tem algumas que são muito precoces, né? Por volta Sim. dos 35, eu já ouvi falar também. A gente chama de menopausa precoce abaixo dos 40 anos. E aí é bem mais grave, porque o tempo de deficiência hormonal é muito grande. Então isso pode trazer riscos maiores para a saúde, Por exemplo. principalmente porque a gente vê, né? A gente vai falar sobre isso, mas qual que é o grande medo da mulher? Não, reposição hormonal dá câncer de mama. Sim. Esse é o sim. grande medo. É uma pergunta. Quem É não um grande deve, quem Quem não não deve deve? fazer Quem a não deve reposição. fazer? A contraindicação formal para a mulher que tem câncer de mama. Ela teve ou está com câncer de mama. Então, E quando ela tem os nódulos na mama num nível suspeito, Benigno. aquele seria. benigno, mas que está ali num BIRATS 3, que é um intermediário, né, que eu escuto muito isso, e que ela fica insegura porque, né, tudo isso pode Sim. se transformar, e aquele medo. Pode uma reposição interferir? Então, isso que a gente vê hoje, que não, tem esse medo grande, ele apareceu lá em 2002, quando teve um estudo muito grande, chamado WHI, nos Estados Unidos, com milhares de mulheres, e mostrou-se que a reposição hormonal aumentava o risco de câncer de mama e AVC, né? Então, isso foi manchete na época, então diminuiu em 70% a reposição hormonal no mundo inteiro, o que deu medo em todo mundo. A reposição hormonal aumenta o risco de câncer. Falava assim 26%, mas isso é um risco relativo. Então, claro que se você tem 5 mulheres em 1000 e você aumenta 26%, você passa de 5 para 6, né? Então, mas foi feito um alarde muito grande. E naquela época, os hormônios que eram usados não são os hormônios que são usados hoje. Porque não tinha ainda a tecnologia de se dar os hormônios iguais da mulher. Então, o que se usava naquela época? Hormônios extraídos de urina de água prenha, né? Então, a gente brinca que mulher não é cavalo. Então se usavam estrogênios equinos, né? Que eles se ligavam a receptores na mulher, diminuíam os sintomas, né? Calores, insônia, melhorava, né? Aqueles sintomas chatos, mas ele se ligava no receptor e fazia estrago do outro lado. Então, esse tipo de hormônio que praticamente está em desuso hoje. Né? Então, se usava esse tipo de hormônio que não tem nada a ver com o hormônio de ser humano. Hoje se usa os hormônios chamados de isomoleculares ou bioidênticos. Então, você usa o estradiol, que o ovário da mulher fazia. E eles são retirados? E eles são feitos em laboratório. Igual a insulina, por exemplo, o hormônio da tireoide, quem tem hipotireoidismo. Então, o fato de ser igualzinho ou bioidêntico não quer dizer que seja natural. Porque a gente não acha isso na natureza igual, né? Você vai tomar um remédio da tireoide, por exemplo, ele é feito no laboratório, mas ele é igualzinho ao ser humano. É igual a insulina que a gente dá para diabético. E é claro, não é uma dose super elevada. Tudo isso é medido conforme a deficiência de cada um. E a gente sabe hoje que a reposição hormonal, desde que ela seja feita com os hormônios que existem hoje, né, que são chamados bioidênticos, então, a gente vai fazer a reposição hormonal, primeiro que por boca praticamente não se usa mais. Porque quando você toma um remédio por boca, um hormônio feminino por boca, ele passa pelo fígado, então tem uma coisa chamada primeira passagem hepática. Quando passa pelo fígado, são produzidos subprodutos que não são bons, hormônios que não são legais, que aí podem aumentar a toxicidade e risco de problema de mama na mulher. Então se abandonou praticamente a reposição por via oral e hoje se usa por gel, por creme ou implante hormonal, né? Via transdérmica ou injeção, né? De forma que você não precisa passar pelo fígado. E sempre usando o estradiol chamado de bioidêntico. Aí os últimos estudos, eu sempre brinco, né? Falo, olha, não precisa acreditar em mim, né? Porque em medicina a gente não pode achar nada. A gente tem que se basear no que está publicado cientificamente, né? E existe um documento muito bacana que é o consenso, publicado a cada 4 anos pela SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Climatério. E é público o documento, é só entrar na SOBRAC para quem quiser. Infelizmente, 99,9% dos médicos também não leem,
E fala assim, sou contra, sua E isso tia é teve tão câncer de interessante mama. porque hoje em dia você vê, né, nas mídias sociais, tanta informação, tanta gente, e pessoas falando um ponto e pessoas totalmente o contrário. E aí quando você passa uma informação valiosa, né, entra nesse site. Então, isso é o que a gente quer divulgar. É uma boa dica já, Aham, né? é uma super dica. Eu tenho no meu consultório, inclusive, o consenso ali, porque eu mostro para os pacientes, sabe? Tá. Falo, olha, isso que a gente sabe hoje, a medicina é uma ciência de verdades temporárias, então a gente sabe disso. De repente, coisas que são verdade hoje podem mudar amanhã. Isso vale até para medicamentos, né? Mas a gente se baseia naquilo que vem sendo publicado e a cada 4 anos sai de novo, sai de novo. Esse consenso brasileiro, ele é em consonância com o americano e com o europeu também. Então a gente tem muita segurança quando a gente vê isso. E as estatísticas, por exemplo, quando a gente fala de reposição hormonal, nos primeiros 5 anos, desde que seja feita a reposição hormonal adequada, onde você vai usar o estradiol bonitinho, a progesterona chamada de microcristalina natural. Então, para a mulher, a gente tem que dar hormônio de mulher, né? Não pode dar hormônio de bicho. Tá. Então, mesmo a testosterona, em algumas mulheres, ela é indicada também, né? Principalmente para desejo sexual hipoativo, né? Falta de libido e tal. Então, é muito caso a caso mesmo. E quando você faz a reposição hormonal desse jeito, a estatística mostra que o aumento de risco de câncer de mama é de menos do que meia mulher a cada 1000. Então, isso dá o quê? 0,0 alguma coisa por cento. Então, ele não existe. E não aumenta risco de mortalidade. Tá. Porque se você faz a mulher está fazendo reposição hormonal, tem que ir uma vez por semana ir no ginecologista, uma vez por ano, desculpa, e o ginecologista e fazer mamografia e tudo. Então, se aparece algum pequeno nódulo, alguma coisa assim, que nem você tinha comentado, BIRADS 3, né? Isso, são... E a gente só segue, né? Porque a reposição hormonal, ela não tem nenhuma comprovação que ela piore. Algum outro tipo, ou especificadamente Só o câncer de mama? Ou algum outro, de tireoide, útero também? Não. Não, isso não tem ligação nenhuma. Só com... De ovário. De ovário? Né? Ovário, sim. Ovário e mama que são dependentes do hormônio estrogênio, alguns deles, né? Tá. Mas, por exemplo, você pega uma mulher com BIRADS 3, que está acompanhando faz tempo, se for um BIRADS 4 ou BIRADS 5, que é mais suspeito, a gente pede uma punção, uma biópsia, sabe? Aí você faz a biópsia. Se a biópsia vem ok, bem normal, que não é nada, aí você está autorizado a fazer reposição hormonal e faz o acompanhamento. E a chance de aumentar risco ou causar é muito pequena, é isso que a gente estava falando, é 0,0 alguma coisa. E isso ainda não tem estudo se usando a progesterona e o estradiol bioidêntico, sabe? Esses estudos ainda são usando uma associação. Então, acredita-se que, assim, durante 5 anos de uso de reposição hormonal, talvez o risco seja 0. E talvez proteja, ainda não tem esses estudos. Mas hoje a gente sabe assim, o risco é muito pequeno. Agora, como a gente falou no começo, imagina ficar 30 anos sem hormônio. O problema é que, assim, o estrogênio, o que mais mata a mulher? Estou falando muito, né? Vocês me interrompem. Não, você está aqui para falar. Você já está respondendo perguntas. Estavam feitas, as respostas já estão. Então, o que mais mata a mulher depois da menopausa é infarto e derrame. 5, 6 vezes mais que câncer de mama. E por quê? Por quê? Porque o hormônio feminino protege as coronárias, as artérias, né? Como ele está em decadência, e é um processo deficiência. natural. Não existe uma mulher que não vai passar por esse processo. Não tem como. Não tem como. Porque acaba os folículos. A mulher nasce com o número de folículos. Aí quando eles terminam, vem a menopausa. E durante quanto tempo existe essa reposição hormonal? A partir do momento que começou. Até o final da vida? Essa é uma pergunta que sempre nos congressos era feito. Hoje, até a última atualização, é o seguinte: você está bem? Até a próxima consulta. Vai usando. Porque previne alguns outros tipos de câncer. Por exemplo, o câncer de cólon, de intestino, que é muito incidente na população, tanto que a gente vê que a régua era 50 anos, né? Fazer colonoscopia. Sim. Isso baixou para 45. Quando tem história na família, 40. E a reposição hormonal diminui o risco de câncer de intestino. Assim como outros tipos de câncer também. E você reduz o maior risco de morte da mulher, que é a doença cardiovascular. Você diminui o infarto, diminui o derrame, né? Porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, vamos imaginar ele como se ele faz uma pavimentação, ele faz uma película antiderrapante dentro das nossas artérias e não deixa grudar colesterol, fazer placa.
E- Olha, super interessante Então, isso. É muito raro se ouvir falar de uma mulher que infartou antes da menopausa. Aí depois da menopausa, se não fizer reposição hormonal, o risco fica igual de homem, pela falta de estrogênio. E outra, tem um vídeo muito interessante, um TED Talk, assim, Aham. de uma pesquisadora americana, e chama-se Brain on Menopause, o cérebro na menopausa. E ela estuda com ressonância magnética funcional a produção de energia no cérebro das mulheres. Antes da menopausa, climatério, perimenopausa, durante a transição, na pós-menopausa, com reposição, sem reposição. E o que se vê? A deficiência do estrogênio no cérebro diminui a produção por volta de 30 a 40% de energia. Então, isso traz quadros ansiosos, depressivos, oscilação de humor, piora de qualidade de vida, né? Aumento de risco de doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer, né? Então, na verdade, é perder muita qualidade de vida. E quais são as 3 indicações principais de reposição hormonal? Primeiro, é fogacho. Porque muita gente fala, você está com calor, abana que passa. Né? Só que cada fogacho você sente no cérebro. Fogacho se chama. Fogacho, Que calor. é o calorão. Tá, Calorão. fogacho. Cada calorão desse frita neurônio. Que a gente sente no cérebro. Quer dizer, eu não escapei, né? Mas frita neurônio. Aham. Então, é um negócio sério. Né? Então, uma indicação... Porque de todos os sintomas, eu imagino que o calorão é o menos pior, mas é exatamente o contrário, né? É super grave. Eu imaginava, é só um calorão, tá? Tem outros sintomas que são piores. Mas o fogacho. Isso interrompe carreiras de mulheres, né, executivas. Saiu um estudo muito interessante na Forbes, mostrando o impacto econômico, inclusive, e na encerramento de carreiras de mulheres que vão em reuniões, por exemplo, e tem brain fog, crise de apagão, oscilação de humor, começa a suar e abandona mesmo, fala, não tenho mais capacidade. Isso tem estatística mostrando o impacto econômico em carreira de mulheres que aos 50 anos estão no auge. No auge. Né? Hoje, né? 50 exatamente. anos. Depois de toda uma trajetória, né, que ela construiu aquilo, ela está no melhor momento. Então, para a gente encerrar, nós fazemos uma pergunta, que é uma dica que você deixa para as nossas Marias, que são as mulheres que estão nos assistindo. Segredo. O Uma segredo dica do especial. sucesso para isso. Olha, eu diria assim, desconfie do médico que falar para você que é contra a reposição hormonal. E desconfie da bem que ele fala assim, a favor, você tem que fazer. Porque é caso a caso. Então, reposição hormonal é algo muito sério e tem que ser avaliado com toneladas de bom senso e conhecimento. E isso traz um grande ganho de qualidade de vida para as mulheres, né? Desde que feito de uma forma responsável, o que deve fazer. E eu acabei não falando das outras indicações, mas uma era essa coisa do fogacho, né? Sim, A outra é síndrome geniturinária, que a mulher tem uma piora muito grande, né, de libido, e falta de lubrificação, dor na relação. E a outra é osteoporose, né? Porque é um grande problema a médio e longo prazo. Aumento de risco de fratura. Essas são as 3 indicações A falta clássicas. do hormônio. Falta do hormônio. A falta da reposição. E acho que o importante dessa vida é ser feliz, né? E É a qualidade de vida qualidade que de tudo isso vida. pode manter. Eu diria, para finalizar, eu diria que Deus não teria feito os hormônios para dar câncer em ninguém, desde que a pessoa use as doses e os hormônios corretos. Eles trazem muito benefício, já que a gente está vivendo mais tempo. Sim. Só que não é só viver mais tempo, é viver mais tempo com boa qualidade e melhor. Sim, viver mais o melhor. Tá ótimo. Ótimo. Obrigada, adoramos. Obrigado, eu. Foi ótima entrevista. Obrigada. Obrigada, Obrigado mesmo. doutor. A nossa É. partilha. Adorei. Deu certo. Obrigada.